Então, outra vez, bem-vindos aos colegas que nos estão aqui a ouvir. Bem-vinda, doutora Francisca Zarco, que hoje é a nossa convidada de honra. Vem falar sobre os cuidados com os nossos animais de companhia quando são adotados pela primeira vez. Portanto, basicamente, nós estamos aqui a convidar os nossos tutores, os interessados, os criadores, os colegas que se quiserem juntar. É uma conversa agradável para falarmos do tema acerca dos primeiros cuidados quando da adoção do animal de estimação. A doutora Francisca foi licenciada pela Universidade de Lusófona de Lisboa em 2012, não é? Em 2012. Esteve aqui connosco em Luanda durante alguns anos, já lhe vamos passar a palavra para se apresentar e para falar um bocadinho da sua história. Tem interesse em imagem, em internamento, trabalha de momento no Hospital de Torres Vedras, Torres Novas. Doutora Francisca. Todos nós, sim. Temos que falar assim mais perto do Olá a microfone. todos, obrigada Ione por este convite. Vê lá se assim me ouves bem. Melhor. Pronto. Assim, Olá a todos, chamo-me Francisca, fui colega da Ione. Francisca não se está a ouvir. Olha. Perdemos a doutora Francisca, nós a pensar, já está a voltar. Nós a sofrer aqui deste lado com as comunicações da internet e afinal é lá da Tuga que está a correr mal. Temos aqui 1, 2, 3, a brincar, afinal temos aqui 3 médicos veterinários. E um cão a ladrar. Colegas, ao Elcio, Francisca, à Catarina. Catarina, se puderes ligar o microfone ou ligar a câmara, a doutora Talita também que está aqui, não desmerecendo os nossos convidados, o Arthur e o Jorge, pode ser interessante, uma vez que não vamos. Estás-me a ouvir, Francisca? Agora isto caiu, mas já aqui estou. Não, o que eu estava a explicar, ao contrário das outras formações que fizemos anteriormente, como não vamos pôr diapositivos, pode ser muito interessante que nós conversemos entre nós, e já estamos aqui 1, 2, 3, 4 médicos veterinários, e façamos desta, se calhar, uma experiência, uma partilha de conhecimentos entre colegas, em que os tutores e os criadores são convidados a ouvir, mas nós vamos trocando aqui experiências entre nós, isto é muito giro. Eu acho que vai ser interessante, é capaz de ser engraçado. Olha, a doutora Catarina, portanto, o Elcio foi nosso estagiário. Elcio, em que ano é que trabalhaste connosco? E que trabalhámos juntos? Boa noite. Foi em 2 anos, foram 2016 e 2018. 2016 e 2018. O Elcio tem a sua própria empresa, Francisca, a Vet no Cubico, e faz domicílio. Eu acho que eu sigo no Instagram, sigo no Insta. Ora bem, então, portanto, começou a CVL e é agora autónomo e faz os domicílios. A doutora Catarina, o José Sachilepa. Sachi, se puderes ligar a câmara, e a doutora Talita estão connosco aqui no CVL. A Talita está no consultório da veterinária, não é? O Sachilepa está aí com uma fotografia de fundo muito pouco profissional, para quem quer mostrar trabalho. E a doutora Catarina... Eu ainda não vi o Zé, já vi o Zé. Oi, tudo bem? Zezito, está tudo bem? Tá tudo, do teu lado. Olha, estava a explicar, Zé, não sei se ouviste, a brincar, vamos fazer aqui mais uma conversa entre veterinários de pequenos animais, que acho que vai ser muito interessante. Catarina, estás a ouvir? Está sem som, acho eu. Ou Catarina ou Sachi, os colegas que estiverem aí no internamento, que puderem ligar as suas câmaras, se não estiverem com muito movimento, seria interessante eles participarem também. E temos aqui uma pequena reunião. Olha, agora a Sachi basou. Pronto, muito bem.
Francisca, acho que é interessante que te apresentes e que comecemos então a falar Ok. a abordar sobre os cuidados de pequenos animais, ahm, os cuidados de pequenos animais quando são adotados, o que é que nós podemos recomendar aos tutores. E aqui entre colegas, uma vez que não vamos apresentar, vamos conversar, põem aqui a sinalização, eu vou moderando, podem sinalizar no chat, é aqui uma forma de levantar a mão e vamos falando e vamos dando a nossa opinião. É uma boa oportunidade Ok. para os tutores. Então, a Ion já disse, eu tirei o curso em Portugal, na Lusófona, e depois fui logo trabalhar para Angola. Tive aí 7 anos, trabalhei na Casa dos Animais e depois regressei aqui a Portugal. E a realidade é totalmente diferente. Tanto aí como aqui, as doenças e principalmente na parte inicial da vacinação, cuidados a ter, são capazes de ser realmente um bocadinho diferentes, tendo em conta Luanda e Portugal. Pronto. Há muitas doenças infectocontagiosas em. Microfone. A Francisca não está com uma boa conexão. Thalita, consegues-me ouvir? Não, a Thalita também não está atenta. Elcio, Sim, consigo doutor ouvir, Elcio, consigo. a experiência Uhum. que tu tinhas, por exemplo, no Brasil, a experiência que tu tinhas no Brasil em relação às infectocontagiosas é muito diferente da realidade que tu conheces aqui em Luanda? Que cuidados é que tu recomendarias agora que já cá estás há algum tempo, em Uhum. termos de diferenças de países geográficos e o que é que tu fazes na tua prática do dia a dia quando falas com os donos hoje? O que eu Ion, noto é que eu deixei-te ouvir. Faz mal, vamos agora ouvir um bocadinho aqui o Dr. Elcio. o que eu recomendo geralmente é as pessoas quando adotam, né, quando chegam com o animal, quando recebem, né, quase que não têm informações nenhumas, né? Não sei se os criadores não passam essa informação ou ficam com receio de desistirem da compra e só empurram, né? Eu às vezes não tem essa questão, né? Então, o que eu recomendo no início é logo a alimentação. A maior parte está a fazer tudo errado no início, né? Uns estão a dar leite num cachorro de 2 meses, outros estão a dar com ração num cachorro de 30 dias, né? Aquela ração do tamanho de um burgal, bem grande. Então, a idade inicial é a alimentação, né? E depois desparasitações, vacinas, né? E aí depois vamos para o restante. De Cuidado alimentação. da alimentação, como? A alimentação pode ser um primeiro ponto que seria interessante debatermos aqui. Uhum. Francisca, o que é que tu recomendarias, o que é que costumas recomendar aos teus tutores em termos de alimentação, aqueles que tu tens agora em Portugal, para nós ouvirmos e nós compararmos com a informação que recebemos aqui em Angola? E posso falar em marcas? Podes recomendar aquilo que tu falas, partilha a tua Pronto. experiência. Em termos Nós de somos Royal marcas, eu acho que é. Pronto. Onde eu trabalho, nós trabalhamos neste momento temos Royal Canin, temos Farmina, que é uma ração nova, e que aquilo é muito à base de. Tens várias coisas, tens rações à base de frutos, tipo, têm fruta, têm, são à base de cordeiro, outras de salmão, e temos tido bom feedback, e trabalhámos com a Advance também. Gostava muito nos cachorros de usar a Advance, acho que funcionava muito bem, e trabalhamos com a Yield também. Mas olha, que recomendações dás aos tutores? Quando são cachorros, normalmente recomendações de uma dessas marcas para raças para júnior,
até 1 ano e meio de idade, cães grandes, ou seja, cães jovens, mas de raça grande, recomendo fazerem Cisca, por rações favor, tens que escutar, agarra mesmo o auricular, o microfone junto à tua boca para ficar com um som estável, porque senão não conseguimos Espera aí, perceber. Se ficares deixa-me ver assim, se eu consigo. fica perfeito. Assim ouves-me bem? Sim. Yes, desculpa interromper. Ok? Não faz mal. Estava a dizer que cães de raça grande, eu recomendo fazerem rações puppy até 1 ano e meio de idade, por exemplo. Já são considerados adultos, mas eu normalmente, se não estiverem obesos, eu recomendo até 1 ano e meio a ração puppy. E depois passar para adulto normal. Pronto. Cães mais pequenos, até 1 ano, rações puppy. Pronto, depois, consoante se é um cão mini, médio ou maxi, tentar-se adequar. Então, e tu tens muita gente a dizer, a falar da alimentação caseira. Isto é uma realidade que nos acomete a nós. As pessoas, a questão, o Dr. Elcio mencionou, a questão de estarem a dar leite ou de estarem a dar comida de casa, é uma dificuldade, é uma realidade com que te deparas hoje em dia. Sim, clientes muito específicos, não todos, mas sim, começam cada vez mais a usar aquelas dietas BARF e as próprias pessoas, existem empresas que já fabricam esse tipo de comida, em Angola acho que também, mas as próprias pessoas pesquisam e veem receitas, introduzem carne crua, ovos, legumes, fazem iogurte, por exemplo. Enfim, eu acho, na minha opinião, eu sou muito a favor das rações, porque acho que uma boa ração já tem o suficiente para o animal. Mas também não sou só ração. Imagina, uma vez por semana, se lhe fizerem um franguinho desfiado, ou fizerem um ovo cozido, ou colocarem um bocadinho de iogurte natural, não me parece mal, é como se fosse um miminho. Pronto. Como nós aqui também temos acesso às latas, às comidas úmidas, e já existem boas comidas úmidas, por vezes, em vez da pessoa estar a fazer a comida caseira, poder fazer as latas úmidas. Pronto. Mas eu normalmente aconselho isso como um mimo e não como uma coisa constante fazer todos os dias. Pronto. Estás? Estou. Então, essencialmente, trabalhar com ração comercial de alta qualidade, adequada ao peso e à raça, não é? Tentar aplicar aos tutores, não é muito diferente daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu, pelo menos na minha prática, tento recomendar, tentar explicar aos tutores que seja, se for o caso de estar a administrar ração caseira, alimentação caseira, que seja com bom senso, não é? Mas lá está. Tentar explicar e ensinar que deve ser uma ração devidamente equilibrada. A ração é sempre equilibrada, mas a administração deve ser estudada. Portanto, a recomendação que eu costumo dar é que tem que fazer o trabalho de casa, não é? Então, se eu não é errado dar comida caseira, dar alimentos iguais aos nossos, mas implica que nós estejamos então preparados para saber o que administrar e com que proporção. Né? Portanto, eu tenho que fazer um trabalho de casa, saber que fontes de proteína é que posso ir buscar, que fontes de vitaminas e sais minerais, que legumes é que posso dar, qual é a proporção de hidratos de carbono que devo considerar, tendo em conta o animal que tenho à frente, não é? A realidade que nós temos aqui é darem mesmo só os restos de comida de vez em quando, acharem que o cachorrinho bebe leite, como o Dr. Elcio estava a falar. O Dr. Elcio anda a girar aqui a cidade, então depara-se com as pessoas no seu ambiente natural, nas suas casas. E aí não dá para esconder, não é verdade? O que é que podes partilhar connosco, Elcio? Estavas a falar do leite, sentes que as pessoas têm muito desconhecimento ou não têm vontade de fazer melhor? Se nós ensinarmos, achas que os colegas, que as pessoas vão fazer? Eu acho que sim, com um pouco de insistência, sim. Que eu noto é que algumas, né, querem economizar, né?
acham que a ração fica muito caro, preferem passar para as comidas caseiras, né? E pronto, do meu ponto de vista, eu acho que acaba por dar na mesma coisa. Que é que as pessoas elas não calculam ali o tempo de cozinhar todos os dias, né? Preparar a comida, né? E pronto, o consumo de gás, lavar panelas, enfim, elas não calculam esse transtorno todo. Muitas vezes tem funcionários que podem fazer já isso, né? Então, pronto, acabam por pensar em economizar mais com a comida, né? E pronto, mas eu recomendo sempre, eu prefiro as rações, né? Porque eu noto que as pessoas não têm tempo, não têm paciência, né? Ficam só a querer forçar, eu acho que tentam forçar, economizar na ração, mas acabam que não funciona. Depois a comida fica ali no prato, o arroz, até o dia seguinte, ninguém lava o prato, a comida fica colada ao arroz, né? Não é como a ração, que é mais prático de fazer a higiene e tal. É Claro. muito complicado. E depois Olha, a não for- pode ser própria prático. formação, né? E depois tem a parte de que tem muitos proprietários, muitas vezes, que nem sabem o que é que o cão come. Estás a ver? Eu chego, qual é a ração que ele come? Ah, está a comer a ração tal. Eu peço para ver o saco vem, que o funcionário é que traz de uma outra ração, né? Então, muitas vezes a mulher compra, ele não sabe, né? O filho é que compra, então, às vezes é uma confusão. A vantagem do domicílio é esta, né? Que eu consigo ver, mas muitas vezes não tem um saco, despejaram num balde, eu consigo ver o balde e saber qual é mais ou menos a ração que tem ali. Então, vou bisbilhotando tudo e passando a melhor recomendação possível, né? Para ver se as pessoas acatam, né? Mas às vezes é complicado. Olha, depois, Iona e colegas, eu aqui cada vez mais noto cachorros com problemas de pele e problemas digestivos. Pronto. E muitas vezes temos de começar rações hipoalergénicas logo quando eles têm 4, 5 meses. Cada vez mais esta coisa das alergias alimentares é mais comum, pelo menos aqui em Portugal. Começamos a ver cães com 4, 5 meses, uh, têm muito apetite, mas aquilo entra e sai. Comem diarreia a seguir, comem diarreia a seguir, e juntamente com isso, muitas vezes vem a pele fica com o pelo baço, coçam-se bastante e isto começa já muito, muito cedo. Portanto, às vezes, ok, usamos rações boas, mas cada vez mais me aparece animais com sensibilidade alimentar e pelo menos aqui acontece bastante. Portanto, é mesmo importante Como é que que as pessoas orientas o tenham essa diagnóstico, atenção e esse cuidado. Francisca? Como é que vocês Olha, podem diagnóstico de espectrismo alimentar? muitas vezes faço por. Já é o último diagnóstico, por exclusão, ok? Faço as desparasitações, eventualmente posso fazer coprologia, mas normalmente fazendo a desparasitação com o fenbendazole e fazendo metronidazole é muito pouco provável que o faça para também não gastar muito recurso financeiro ao dono. E depois introduzo a ração. E normalmente 4, 5 semanas depois o cão está espetacular, engordou, fezes normais, pelo mais bonito. Claro que esta introdução, e para termos a certeza, a ração tem que ser dada pelo menos 8 semanas. E depois, eventualmente, podemos voltar à anterior para perceber se volta a acontecer ou não. Mas normalmente não volto. Se ele está bem com aquilo, eu mantenho aquilo até o dono querer. E se o dono decidir que quer tentar a outra, se voltar a acontecer, então de certeza absoluta que é alimentar. Pronto, basicamente é isso que faço. Pronto. Não, também já me aconteceu. Tive 2 ou 3 animais que tinham diarreias crónicas, não tinham 1 ano de idade. Esses tivemos que fazer biópsia intestinal porque não comiam, tinham mesmo vómitos e depois até o diagnóstico veio com outras doenças autoimunes, cada vez mais começa a aparecer coisas assim meio esquisitas e em cachorros. Em cachorros. Não podemos dar a medicação toda. E
Aliás, não é toda, é tipo, tens algumas limitações em termos de prescrição. O Apoquel, Não, perce- aquilo que são os não cuidados, percebi a tua pergunta. o controle do prurido, o controle da comichão, fazem quê? Com a Apoquel? A comichão, usamos a Apoquel, fazemos córtico em animais adultos. Aqui usamos cada vez mais o Cytopoint. Raramente fazemos testes de alergias, muito raro. Ok. Nós temos Por aqui os testes exemplo, diz. em Angola, nós fazíamos muitos testes de alergia e depois até se fabricava aquela vacina que se fazia uma vez por mês, uma vez por semana, depois uma vez por mês, mas nós aqui praticamente não fazemos. Na realidade, é assim, valer a pena vale sempre a pena, mas as vacinas nem sempre funcionam e são caríssimas e as pessoas não estão para estar a gastar esse. Perdemos a doutora Francisca novamente. Sim. Perceberam o que a colega estava a falar? Isto tem a ver com as alergias em cachorros. Não é uma realidade que eu tenha, na qual eu tenho muita experiência, mas basicamente alergias de origem alimentar que depois são controladas com medicação. Já se consegue encontrar aqui o Cytopoint, já se consegue encontrar aqui o Apoquel. Para os domicílios acho que dá imenso jeito. Que antes era mais complicado. E nós acabamos na nossa prática do dia a dia falar mais em alergologias porque é a solução rápida, embora mais dispendiosa, mas é a solução mais rápida porque não temos muitos tutores a respeitarem o trial alimentar, não é? A conseguirem fazer um despiste de alimento, não respeitam e depois nós não vamos poder confiar nos resultados. As vacinas feitas eu nunca mais as vacinas feitas eu nunca mais consegui não tenho ouvido falar muito, não sei se é uma realidade que ainda existe, mas com o Apoquel e com o Cytopoint têm havido muito bons resultados e se calhar as pessoas já não pedem tanto esse tipo de medicação, não é? Sim, nós aqui é praticamente isso. É dietas com proteína hidrolisada, rações hipoalergénicas e depois, na maioria, o Cytopoint. O Apoquel, neste momento, aqui fica bastante dispendioso, praticamente o mesmo valor que se fizermos o Cytopoint e, portanto, acaba por compensar. É uma injeção, uma vez por mês, e os donos ficam todos contentes e os cães não andam cheios de comichão. Okay? Falamos aqui um bocadinho da alimentação. Que outros cuidados, doutora Francisca, é que costuma recomendar e que considera importantes que sejam abordados numa primeira consulta com o tutor? Olha, eu quando estava aí, o nosso protocolo de vacinação, nós normalmente começávamos entre as 6 e as 8 semanas, a tetravalente, e depois faríamos 3 reforços. Pronto. Aqui em Portugal, normalmente, e não sei se é isso que neste momento estão a fazer aí, é mais ou menos a mesma coisa, só que o último reforço convém que seja sempre depois das 16 semanas. Essa é a recomendação das guidelines. Sim, sim, exatamente. Mas eu aí não fazia assim. Eu fazia as 3 doses, cada 3, 4 semanas e pronto. E nem Então, mas sempre é a forma fazia. como se explica. Se nós fizermos 3 doses em vez de 2, há sempre uma, começando entre as 6 e as 8, há sempre uma que vai calhar depois das 16. Não é? Ou calha, ou pode vir a estar antes. Depende, se Geralmente, tu deres às 6 semanas e só repetires a cada 3, realmente pode calhar antes, mas é muita coincidência. Tem que ser alguém que tenha vindo mesmo É, aos 45 dias de vida e que vai criteriosamente. Elcio, não sei se isso já te aconteceu. sim. já. Mas quando eu estava aí, eu não tinha esse cuidado. Ok, Eu fazia entendo. cada tal e tá. Pronto. Aqui não. Obrigatoriamente temos que fazer dessa forma.
Pronto, essa é uma. Depois, aí, vocês fazem reforço de raiva ou não? Reforço de raiva continuamos a recomendar porque há muitas das vezes a necessidade depois de se fazer a serologia da raiva. Atenção que a vacina da raiva e a vacina múltipla, na primovacinação, devem sempre ser dadas em Tem que separado. ser separadas. Sim, porque aí a imunidade não fica Ok. comprometida. E deixamos de ter situações em que temos serologias que são insuficientes. Isso eu tive mesmo que falar com o INIAB e que, por esta situação, animais de 8 anos, animais de 9 anos, regularmente vacinados, que tinham titulações insuficientes, não é normal, não é? Yeah. Por exemplo, nós aqui, a raiva é de 3 anos, aí anual, ou mesmo as que são de 3 anos, fazem a cada 3 anos ou fazem anualmente? Mesmo ser feita anual. Atenção, isto é importante, estão vários colegas a ouvir-nos. A vacinação da raiva anual é obrigatória por lei no país, portanto, em Angola é obrigatória por lei a vacinação anual, mesmo que seja um animal que tenha vindo de fora, se está neste território, convém que respeite a legislação daqui. Por outro lado, a ser um animal que tem uma serologia de anticorpos da raiva, portanto, que vai precisar de viajar no futuro, é imprescindível para que a serologia se mantenha válida, que ele seja revacinado anualmente. Está bem, mas a doutora Francisca lá em Torres Novas disse que era só a cada 3 anos. Eu agora queria aqui passar mais 6 meses, ou este ano vou passar aqui, ela nem vai precisar de ser vacinada. Tem que vacinar no ano seguinte, porque mesmo respeitando a legislação de Portugal, não é, da europeia, vá a cada 3 anos, tu aí consegues fazer uma serologia sempre que quiseres, não é? A serologia perde a validade se no ano seguinte a vacina da raiva não tiver o reforço. Seja em que país for, não é? Pronto, temos aqui duas situações em que é preciso ter em conta. Outro protocolo vacinal, não é? Portanto, recomendar. Outra situação, que eu não sei se era do teu tempo, Maria Francisca, temos disponível a vacina da tosse do canil. É tal como a felve dos gatos, que já está disponível em Angola também. Portanto, incluiu-se a vacinação regular da tosse do canil. Não sei com que frequência, qual é o protocolo que fazem. Um animal que, em princípio, não vai para o hotel. Faz-se uma vez por ano. Um animal que está com outros animais ou que vai para um hotel, podemos fazer a cada 6 meses. Não sei se é diferente. Não. É diferente. Normalmente é uma vez ao ano e só as pessoas aqui só fazem se forem para o hotel, tiverem exposições, tiverem os animais em escolas, pronto. Por norma, não querem fazer. Pronto. A menos que sejam animais que estão mais expostos a. Mas também já aconteceu pessoas que tiveram cães que apanharam tosse do canil, que te chegam à clínica e que tu dizes, isto é tosse do canil, e depois dizes, não, mas não há uma vacina, assim, pois não, é obrigatória. E depois disso começam a querer fazer a vacina todos os anos, por exemplo. Claro. Pronto, mas por norma não. Nós aqui temos a leishmaniose, que aí não sei como é que está, na minha altura não havia quase nada. Diagnosticado ainda não está. Não sei se a doutora Elsa já teve alguma experiência de estar positivo em leishmania. Eu já tive animais positivos aí, mas todos, um tinha vindo da Croácia e o outro tinha vindo do Brasil. Existem casos, ainda há dias estivemos a falar nisso, de leishmaniose cutânea, humana. Se há leishmaniose humana, o vetor existe. Pois, Não é? É uma questão de se fazerem mais pesquisas. será que há... Sim, sim. Uma colega que fez uma tese sobre, eu acho que leishmaniose em Angola. Colega de cá? Sim. Ai, como é que ela se chamava? Eu já não me lembro do nome dela. Era assim loirinha, de olho azul. Esteve contigo? Ela teve lá na Casa dos Animais, sim. Aí em 2013 ou 2014. É Sara, exatamente, é Sara, sim. Olha, não Eu sabia. penso que a tese
eu penso que a tese dela, não quero estar aqui a dizer mentiras, mas eu acho que ela fez sobre leishmaniose. Não me recordo os resultados. Mas pronto, Mas- aqui há muita. Infelizmente, cada vez mais animais vacinados, corretamente vacinados, têm leishmaniose na mesma. Como é que se faz? Hum, Só Tens de uma falar. pergunta, posso? Força. Podes, Thalita, bem-vinda. Obrigada. Lá no Brasil também, inclusive na minha região, tem um índice muito alto de leishmaniose. Eu não sei se vocês fazem controle somente com vacina, que no caso lá no Brasil era Leishtec. Isso há 4 anos atrás que eu saí de lá, agora também já estou meio desatualizada. Ou se vocês faziam com algum medicamento. Na época que não era autorizado no Brasil, a gente usava muito uma medicação, agora me fugiu o nome. Dona, será o Hã? allopurinol? Alopurinol, isso. Usava-se muito alopurinol e tinha um bom resultado, principalmente em pessoas mais carentes, que não tinham condições de pagar a Leishtec, no caso que era a vacina, para fazer o tratamento. Pronto. Nós aqui o que recomendamos é coleiras ou pipetas Uhum. sempre, sempre como repelente. E eu, sinceramente, é o que eu normalmente A Excalibur. para que a Excalibur, a Seresto, já existe Uhum. aqui a Prevendoc também. Ok. Não ouço. a conexão dela não está. O que é que eu me lembro? Existe, portanto, Francisca, ajuda-nos que nós estamos aqui longe há muito tempo. Estás a ouvir? Eu lembro-me de ver a vacinação, o Leishman é a vacina profilática, portanto, para proteção, para prevenção. Lembro-me de ver, era Leishman, não sei se era assim que se chamava, a domperidona, que era o Leishgard, em xarope por via oral, que dava para tratamento e para profilaxia. É isso? Exatamente, exatamente. E o que nós fazemos é, imagina, pedir sempre o proteinograma e o leite-can, tentar perceber o nível de infecção, Faz a como é que ele curva. está, se está muito alto, se está muito baixo, e depois, consoante isso, juntamente com as análises bioquímicas, ver o rim e o fígado, decidir o tratamento. Pronto. E que, consoante esses resultados, depois decidimos se usamos allopurinol e Leishgard, allopurinol com glutacime. Eu, pessoalmente, uso Leishgard sempre. Sempre. E a vacina, nós tínhamos a Canileish, que foi descontinuada, e tínhamos imensos animais positivos com a vacina. Agora, com a Letifend temos menos, mas já começam a aparecer corretamente vacinados com leishmaniose. No entanto, os sintomas que têm, muitas vezes são só cutâneos, não têm alterações renais nem hepáticas, por exemplo. Isso Tens já que é repetir, por favor. Muitas vezes são só positivos, mas sem alterações, sem sintomas, é isso? exatamente, têm só alterações cutâneas. Só Por alterações exemplo, não tem, sim, tipo alopécias, unhas muito, alopécia periocular, as unhas muito compridas, não tem aquelas insuficiências renais graves, não tem alterações hepáticas e, portanto, o tratamento é muito mais eficaz e muito mais simples. Pronto. Estás sem som, Ione. Desculpem, a internet caiu. Eu, se sair, a reunião acaba. Vocês ficaram aqui todos. Não, tu ficaste só silenciada. Ok. Pronto. Estavas a falar dos protocolos de leishmaniose. Realmente não é uma realidade que nós tenhamos muito próxima de nós agora e depois vamos perdendo a prática na recomendação. Tenho alguns tutores que ainda vão perguntando e perguntam pela vacina
Mas efetivamente essa é uma partilha interessante, ou seja, tu tens os animais vacinados que são positivos na mesma. Então, se calhar passariam por outro tipo de profilaxia, não é? Sim, por isso é que, e mesmo positivos, têm que manter coleiras, manter pipetas, manter leishguards, animais que vivam com animais positivos, coleiras, pipetas, leishguard, que, olha, é uma realidade como a IES Gana, por exemplo. Sim, 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 sim. É endémica em muito São lado. doenças diferentes, mas a IES Gana, para mim, eu tenho um trauma das Gana aí, que é uma coisa, aqui nunca vi nenhum. Nunca. Em 4 anos não vi um cão com esgana. Pá, nós Aí temos. era todos os dias. Não, eu todos os dias, nós todos os dias já não temos. Aqui no hospital estão aqui alguns dos nossos colegas, as zonas já, as alturas mais quentes, e efetivamente a esgana é uma preocupação. Temos aqui, temos aqui a Eudina a perguntar como é transmitida a leishmaniose. É através da picada do mosquito, é como o nosso paludismo. Então, essencialmente, eu ia depois por aí. Existe a possibilidade de se fazer a desparasitação externa, a proteção contra pulgas e contra carraças, os parasitas que se vêem através de comprimidos palatáveis, de pipetas, não é? E, portanto, utilização tópica diretamente na pele ou das próprias coleiras. Aquilo que nós vemos é que nem sempre temos acesso a todo tipo de produtos. Portanto, eu não vejo aqui muitas coleiras à disposição. As coleiras tipo a Excalibur. Como é que Francisca? Eu ia perguntar como é que a colega conjuga estas três opções, porque, por exemplo, as pessoas podem pensar que se estiverem a utilizar a coleira, já não precisam de pôr uma pipeta. Maria Francisca, ia-te perguntar o Epá, seguinte: quando o cliente diz assim, eu já gastei dinheiro na coleira, não é? Tenho que pôr a pipeta ou tenho que dar também o comprimido, o Simparica ou o NexGard? O que é que tu costumas recomendar? então é assim, se puderem fazer tudo, fazer tudo. Ponto. Porque a coleira faz de repelente. Mas imagina que, hum, ou seja, a coleira previne a picada. Mas ele pode picar na mesma, porque pode acontecer alguma coisa. O comprimido faz com que o bicho morra. E para além de matar o bicho, evita que ele propague a doença. Portanto, é sempre bom fazer tudo, se for possível. Pronto, é a Sem minha causar uma opinião. overdose? Sem causar overdoses. Eu também sugiro E eu, como. pronto, eu, por exemplo, eu tenho muitos animais a fazerem coleiras com Bravectos a cada 3 meses. Principalmente animais que estão na rua. Um cão, claro que um cão que se estiver dentro de casa, assim, não lhe digo, olha, tem mesmo que fazer isto obrigatoriamente, não é? Se ele me puser uma pipeta por mês e é um cão que está dentro de casa, se calhar. Perdemos a comunicação novamente. Estávamos a falar aqui nas opções de desparasitação externa que se podem sugerir aos tutores. É uma dúvida que muitas das vezes pode surgir porque temos várias opções. Temos as opções das coleiras, temos as opções dos comprimidos e temos as opções de aplicação tópica. O ideal, e na minha prática, e ao que parece na prática da doutora Francisca também, trabalhamos da mesma forma, será sugerir um combo. E o que é isto? Se eu tenho uma medicação que é por via oral, que é dada uma vez por mês ou a cada 3 meses, nomeadamente os Simparicas ou os Bravectos, ok? Mas eu estou num ambiente muito conspurcado, estou numa quinta, estou em comunicação, em contacto com muitos outros animais, não faz mal, não será errado pensar usar uma coleira com efeito repelente, não é? Por cima, se eu estou a fazer uma medicação que me dura 3 meses de comprimido, não há milagres, nenhuma das opções será perfeita e nós deparamos muitas vezes com animais que estão em situações de risco de contaminação muito grande. Já todos vimos cães ou gatos, especialmente cães, com uma magnitude, uma infestação de carraças muito, muito grande nas orelhas, nas patas, e aí não vai haver bravecto ou só coleira que faça milagres. Olha, e vocês com as Gana, como é que isso está? Já notam menos?
As pessoas têm vacinado mais os bichos. Na minha realidade, falo pelo CVL, está aqui a doutora Catarina, o doutor Emerson, o Sachilepa, a nossa Betânia também, que consegue ver. Nós não temos tido tantos casos, ok? As ganas que são daquelas clínicas sintomatologicamente totalmente e facilmente reconhecíveis. Não sei, acho que os protocolos vacinais estão um bocadinho melhores do que há 6 ou há 8 anos atrás, ok? Continuamos a usar como diagnóstico diferencial a esgana em casos de sintomatologia neurológica e mandamos para testar em laboratório, que antes era mais complicado, mesmo situações em que o teste rápido dá negativo, havendo possibilidades, porque há sintomas, ataxias, incoordenação, que não são as mioclonias típicas da esgana, e nós depois vamos descobrir, vamos fazer IgGs ou vamos fazer um PCR e descobrimos lá que dá positivo. Ok, ainda há tempos apanhámos um animal dos Estados Unidos com uma perda, uma fraqueza muscular, uma coordenação muito grande, e não chegávamos a lado nenhum em termos de caso neurológico e era positivo a esgana. Tentamos sempre evitar o internamento, não é? Porque continua a ser altamente contagioso, mas eu acho que na minha realidade, na minha prática, que está diferente do desespero que era quando nos conhecemos e quando começámos a trabalhar aqui, Francisca. Ou Elcio, tu nos teus domicílios, doutor Elcio, tem muitas situações de suspeita de esgana? Não, quase nenhum caso de gana. Atendi 2, né, nos 4 anos que faço domicílio, fãs adultos, né? Sim. Então eles não faziam os reforços. E nunca mais tive filhotes, nunca tive nenhum também. Nunca cheguei a atender nenhum. Boa, boa. És mais feliz que nós, então. Olha, eu era quase todos os dias e tinha que os eutanasiar às vezes. Era mesmo muito, muito frequente. E parvoviróticos também muito. Cães com raiva também vimos alguns. Hepatite infecciosa, Eu lembro-me de falar sem nisto, termo, diagnosticavas. Tinham um era veículo? também, sim, e depois era um bocado diagnóstico de exclusão. Aquilo dava alterações hepáticas também, nas enzimas hepáticas, febres muito altas, diz? Em cachorros. Em cachorros, sim. Basicamente, não é que eu alguma vez tivesse mandado para o laboratório para ter a certeza, era sempre uma suspeita, mas muitas vezes eles morriam, era fulminante. Eles estavam internados e de repente tu passavas lá e apagou. Pronto. E está descrito que eles têm, aquilo é como se fosse, é um bocado de morte súbita e pronto. Apanhamos alguns parvoviróticos, consgana, leptospira. Acho que não me lembro de apanhar assim com muita frequência. Aqui em Portugal também há bastante leptospirose, aqui. Nós tivemos um diagnóstico fechado há 3 semanas numa cadelita que sobreviveu. O dono já queria eutanasiar, nós é que não deixámos. Mas mandámos para Portugal, nós temos conseguido mandar regularmente as amostras para fora, aquilo que são biópsias, PCRs, alguns ELISAs, então demora um bocadinho a ter a resposta, mas vamos conseguir fechar alguns diagnósticos com um bocadinho mais acurados. Pronto. O que eu noto, apanho muita, aí apanhava muitas doenças infecciosas. Aqui apanho, eu acho que a esperança média de vida dos animais aqui neste momento é bastante superior do que aí, então apanho muitas insuficiências renais, tumores, que mais? Por exemplo, aqui não vejo tumores venéreos, aí era também quase todas as semanas havia tumores venéreos. Aqui nunca vi nenhum, em 4 anos não existe isso aqui. Que mais? Alterações neurológicas, convulsões, aí também vi algumas em cães adultos. Hum, As ganas às vezes têm, ou encefalites por febre da carraça. aí a febre da carraça era também o prato do dia. Plaquetas baixas, febre da carraça. Aqui também temos, mas não é na mesma proporção do que aí. Claro, claro. O que temos feito aqui como protocolo, pelo menos na nossa prática de dia a dia,
As trombocitopénias são confirmadas, porque nem toda a trombocitopénia é um parasita, portanto, são confirmadas com teste rápido Claro. e com esfregaço. E para decidirmos, portanto, se faz sentido insistir no tratamento, na profilaxia da doxiciclina com lepicortinol e tudo mais, portanto, fazer, mas comprovar sempre com teste rápido em termos de erlitiose. O esfregaço ajuda bastante e dá algum bom traquejo, mas lá está. Confirmamos o Outra protocolo. pergunta, também em relação ao protocolo vacinal, vocês fazem depois, ou seja, fazem a primovacinação e depois vacinam novamente um ano depois? Ou quando o animal faz um ano? Vacino em 365 dias, de acordo com as guidelines, Pronto, um ano depois da última nós vacinação. Pronto, nós aqui fazemos, e que para mim foi super difícil adaptar-me, eles fazem, quando o animal, o reforço, ou seja, faço a primovacinação, Uhum. correta, acaba às 16 semanas, maravilha, e depois faço o reforço quando o animal faz um ano de idade. Ok, mas é um reforço. Portanto, olha, agora ela já volta aí. Olha, eu acho que as guidelines agora recomendam, né, um reforço com 6 meses, né? Acho que é isso. Ok, o que pode ser é, então tu dás 2 vacinas, portanto, a primeira vacina e em 3, 4 semanas um reforço, e o terceiro, portanto, o segundo reforço, a terceira vacina, o terceiro dás ao ano de idade, Francisca. O terceiro, não, o quarto, na realidade, o quarto faço com um ano de idade. Então, mas imagina que eu terminei o protocolo da primovacinação com 8 meses. Porque eu só levei o cão mais. Nesse caso, faço um ano depois. Mas se for às 16 semanas, faço depois com um ano de idade. Que é em 8 meses, é em 6, 8 meses. Ok, Sim. ok, interessante. Penso que isso também está nas guidelines. Pronto. E há outras coisas nas guidelines que devíamos fazer e não fazemos, mas isso também é impossível. Por isso, pronto. Aqui fazemos assim, não fazemos reforços de raiva. Os gatos também não é obrigatória a vacina da raiva aqui. Só fazemos raiva nos gatos se eles viajarem. Aí é obrigatório. Como é que está o FIV e o FeLV? Já fazemos testes regulares, e isto foi por insistência minha, por insistência pessoal, nos últimos 6 meses. Fazer o despiste, não tenho reporte de ter muitos casos positivos. Não sei se algum dos colegas me consegue corrigir, eu acho que devemos ter tido 2. E já temos, inclusivamente, mas isto é recente, de há 2 semanas, a vacina contra o FeLV. Ok? Para quê? Para começar, é que isto é o que acontece em Angola, estamos aqui um bocado a partir de pedra. Se nunca despistarmos, nunca vamos dizer que existe. Mas faz parte, então, agora das nossas recomendações. Obviamente que não na magnitude que nós sabemos que fazemos em Portugal, não é? Que todos os gatos de rua são testados contra FeLV, contra FIV e FeLV. Mas isto é importante. Olha, o Dr. Elcio está a ouvir, o Valdemar, a Catarina e o Emerson já sabem, a Thalita também. Existem testes, pronto, fazemos sempre o teste rápido, não é? Nos gatinhos que vêm da rua, recomendamos. Olha, Francisca, uma boa dúvida que podemos tirar. E Thalita, estás a ouvir, Thalita? Mais ou menos. O teste rápido contra FIV e FeLV pode-se fazer a partir de que idade? 6 meses. Eu, antes dos 6 meses, não vale a pena fazer. Porque eles podem dar positivos e não terem. Porque podem ter anticorpos da mãe. Ok. E não há falsos negativos? Pode também dar negativo e não ter, mas é mais pelos positivos. Ok. Eu acho que é mais o falso positivo. Apanhei na semana passada um teste feito a um gatinho bebê e lembro-me que havia qualquer coisa que tinha que se ter atenção e tem a ver com a imunidade. Ou seja, eu em primeiro lugar quero despistar
quero que dê negativo e convém que ele que já tenha mais de 6 meses de idade e depois quero vacinar contra a felve, certo? Sabes o protocolo de Sim. felve? Nós aqui fazemos, normalmente a partir dos 6 meses, faz uma dose, o segundo reforço 3 a 4 semanas depois e depois uma vez ao ano. E dá-se ao Sim. mesmo tempo que a raiva e que a tripla dos gatos no ano seguinte ou convém ser separado? Se for com a tripla, acho que tudo bem fazer as 3 numa vez, acho que é um exagero. Pronto. Entendo. Depois, Pois claro, é verdade, dependemos, vocês com raiva, depois nós não damos raiva. mas com a tripla já fizeste. Sim, muitas Não há nada vezes, até porque, não, nem nunca tive num gato uma reação. Por exemplo, já tive nos cães fazer as duas ao mesmo tempo e ele ter uma reação. Pois nem as nunca leis sei que se é cães de uma faziam, não vacina. é? A carne e a leixa era um horror. Leis, Eram isso. todos inchados, vómitos. Coletivo nunca vi nenhuma reação. Nunca. E pronto, basicamente. Mas há muito FIV e há muito felve aqui. Muito, 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 muito. Mas você só consegue não. A forma de comprovação de vocês é só pelo teste rápido ou vai para o sorológico para fechar o diagnóstico? Porque às vezes o Normalmente, teste rápido. uh, Sim, pode dizer. normalmente os testes rápidos eu acho que funcionam muito bem. Uhum. Já os da leishmaniose tenho muitas dúvidas e normalmente mando diretamente, se tenho quase a certeza que eu mando diretamente para o laboratório. O FIV e o FeLV, muito raro mandar para o laboratório, muito, muito raro. Tenho muito bom feedback dos testes rápidos aqui. Ok. Mesmo havendo acessibilidade aos laboratórios, o custo é diferente, porque lá está, não é porque Sim, estamos na Europa, Thalita, que toda a gente vai querer gastar muitos efeitos. Às vezes temos pessoas a conseguirem gastar mais dinheiro aqui do que em determinadas zonas do país, não é? Mas lá Não, tem não, que. é porque, tipo, igual no Brasil, os testes rápidos, principalmente leishmaniose, já não são tão aceitos, a não ser o sorológico, para realmente fechar o diagnóstico, porque às vezes dava muito falso positivo, porque tinha uma erliquiose secundária que não foi ok, observado. sim. Então, por isso que foi minha dúvida, se no teste também de FIV-FeLV, tipo, deu positivo no teste rápido, mas para fechar realmente o diagnóstico, o sorológico, tipo, sei lá, 1/40 é positivo, realmente. Porque imagina, se eu tiver um gato que vem todo, muitas vezes constipado, com uma anemia, Uhum. com a boca em muito mau estado, se aquilo me dá positivo, com certeza que é positivo. Claro. Pronto. Já me aconteceu eles terem em bocas numa lástima, nós acharmos que é FIV, faz o teste aos outros, os herpes, os lamídeos, aqueles vírus que andam ali podem andar ali na via oral e na via respiratória, mas normalmente, juntamente com a clínica, com o hemograma, se aquilo é positivo, quase certeza que é. Agora, se é negativo, pode ser um falso negativo, mas eu acho que é muito, muito raro mesmo. E pronto. E basicamente, cada vez mais recomendo vacina de FIV e FeLV, desculpem, de FeLV, não existe vacina do FIV. Pessoas que tenham muitos animais, pessoas que introduzam, outros que estejam constantemente a introduzir animais, gatos que vão à rua, têm contacto com a rua. Normalmente falo sempre. Agora, se é um gato indoor, não tem contacto com outros gatos, a senhora não tem interesse em juntar outro animal, não insisto. Não, não insisto. Pronto. Claro, faz sentido. Há Pronto. mais algo E que em ter, e olha, boa, diz. e é só falar das desparasitações, que acho que aqui faço igual como fazia aí. Normalmente começa a desparasitar a partir dos 15 dias de idade, de 15 em 15 dias até aos 3 meses. Depois dos 3 meses aos 6 meses mensal e depois a cada 3 meses. Pronto. Aqui fazemos assim.
Se é Tens, um cão que está. Sim, então, se tens muitos donos a dizer, ai, mas o meu gato não sai de casa, preciso de pôr pipeta. O que acontece é que as pessoas em cachorrinho e em gatinho fazem tudo e depois aquele gato deve passar uns 5 ou 6 anos sem ir ao veterinário. Eu vejo pelos gatos da minha mãe. Casa de Ferreiros, espeto de pau. não temos muito isso. E olha, como o programa que temos na clínica, como faz o envio das mensagens, lembra das desparasitações a cada 3 meses, lembra da pipeta, da coleira, das vacinas. As pessoas estão bastante educadas para respeitarem isso e vêm e compram e fazem e já não noto tanto isso, por exemplo. Ok. Já não noto muito isso, mas de resto acho que está ok. Tens uma percentagem de esterilização e de castração, uma aceitação muito maior, muito mais regular do que se calhar Sim, aqui acontece connosco, não é? Toda a gente esteriliza, não é verdade? sim, a sua maioria, gatos e gatas, quase todos. São muito poucos os gatos e as gatas que eu apanho em consulta que não estejam esterilizados. E mesmo cadelas também já são muito poucas. As pessoas, a partir de 6 meses, 1 ano de idade, já querem fazer esterilização. As pessoas já estão bastante Bastante conscientes, não é? conscientes dos benefícios que tem muitas piómetras em cadelas muito velhas. Claro. Lá E está. em compensação, se calhar já não vês tantas cesarianas. Não, Não vemos tenho nada daqui. muita pena. Olha, tenho muitas saudades de fazer inseminações e essas coisas aqui. Fiz a do meu cão. Ter filhos foi por inseminação, mas aqui não há muito. Onde eu vivo, não tenho muito esse de clientes, nem com muita pena minha, que eu gosto muito. É uma área que eu gosto muito. A neonatologia, olha, onde eu estava, em Vila Nova de Gaia, e foi onde eu conheci, depois aqueles que vieram a ser os meus colegas do Hospital de Santa Marinha, tínhamos a especialidade de reprodução e de inseminação. Então, consequentemente, muitos bulldogs ingleses, muitos bulldogs, dogs de bordel, os criadores dos beagles. Houve, as noites eram, às vezes, tipo a ter 3 e 4 cesarianas ou 3 cadelas que tinham parido, 3 ninhadas, e passávamos a noite a amamentar. Isso não é fixe. Entubar, a sugar, a sonda nasal, isso não é fixe. Mas a cesariana é uma cirurgia muito agradecida e muito feliz. Felizmente. Isso eu ainda gosto muito de fazer, mas infelizmente não é a coisa mais comum que eu aqui tenho. Pronto, não é de todo. Mas tenho muita pena, mas pronto, olha, é o que é. E tenho muitas saudades dos bullies, que aqui também não vejo com muita frequência. Aí, engraçado, eu vi todas as raças e mais algumas de cães, É verdade. e aqui não. Eu vi um Doberman em 4 anos, tenho 2 Dobermans em consulta. Burbul vi tenho uma cliente que tem um Burbul. Sei lá, ia tudo. Tudo. Era uma festa. Que há muita variedade, é verdade. Um dia temos que fazer aí uma publicação sobre a nossa estatística, porque há bastante variedade. As pessoas não têm aqui tanto hábito. Já existem 2 associações de resgate, Francisca. Já não é só a Angola Rescue. Não sei se é a IRA, é a HORA, portanto, com abrigos, com um bom método de trabalho. Eu vou estando a par, porque às vezes ainda me pedem ajuda e vou estando a par pronto, dessas associações. Não estou ligada, mas estou sempre em comunicação com elas, porque na realidade, tanto de uma como de outra, foram pessoas que ficaram na minha vida e pronto. Ainda bem. Não sei se algum É dos assim. presentes tem mais alguma dúvida. Aproveitar a nossa doutora Francisca, aproveitar o doutor Elcio e os colegas que estão aqui para tirar alguma dúvida, entre colegas ou de tutores para colegas. Hum,
Eu gostaria de saber lá, Podes falar, diz. sim, a, a, Bem-vindo. a doutora Maria havia dito, estava a explicar só sobre a maneira de tratamento e diagnóstico de hipersensibilidade alimentar. Gostaria de saber, além dos fármacos, se não tem um tratamento voltado à alimentação, porque eu não ouvi fazendo referência. Sim, existem as dietas com proteínas hidrolisadas e rações hipoalergénicas que já ajudam e muitas vezes tratam esse tipo de patologias. E que às vezes é só mudar-se a ração é o suficiente e não se precisa de usar medicação. E agora, para mudar, em relação a isto que eu tenho dúvida, para mudar a ração, tem de ser uma ração totalmente diferente ou de todos, me referindo em todos os elementos como proteínas totalmente diferentes, de uma outra fonte, de uma outra origem, ou só geralmente a marca comercial? Olha, eu assim tão específico, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas basicamente às vezes pode ser a mesma proteína, só que eles é como que a alteram, hidrolisam-na, as proteínas ficam mais pequenininhas e o animal adapta-se melhor, ou seja, a parte, o intestino, o estômago, tudo isso absorve de forma diferente e melhoram. Não quer dizer que, imagina, tens duas rações de frango, mas a forma como a proteína é apresentada é diferente. Ahm, se ela se for transformada, lá está, hidrolisada, ele pode aceitar essa alimentação e não ter alterações, diarreia e outras coisas. Não sei se me estou a fazer perceber. Sim, está bem. Basicamente é isso. Mais dúvidas, preocupações. Algum tema que gostasses de ter abordado, Francisco, que não tínhamos falado aqui? Não, acho que falámos as vacinas, as desparasitações, as doenças. hum, Doenças mais frequentes, Uhum. falamos. Em termos de. Olha, uma coisa que não falámos foi de comportamento. E depois, e aí chegar agora, já estamos um bocadinho em cima da hora, mas se calhar para partilhar dois ou três conselhos que se dá aos tutores que adotam. E há outra coisa em relação à alimentação que eu também costumo aconselhar, que é, eu pessoalmente gosto de, o animal tem X gramas para fazer por dia. Eu aconselho a dividir isso quando são cachorros por 3 vezes e quando são adultos por 2 vezes. E aconselho a pôr a comida e ele come, e se ele não comer, eu tiro a comida e à noite volto a pôr. Ou seja, eu não aconselho a deixarem a alimentação. Sempre à disposição. Exatamente. Por vários motivos, porque primeiro não sei a quantidade que ele efetivamente come ao longo do dia, porque para comer X não come aquela quantidade toda que eu coloco. E segundo, se eu o habituar a comer sempre que eu lhe dou, de manhã e à noite, se há um dia que ele não come, ok, no dia a seguir eu volto a pôr, ele não volta a comer, é assim, não é normal, 2 dias não pega na comida, alguma coisa se passa. Pronto. E logo aí já sei que se calhar tenho que estar mais alerta e pronto. Isso é uma coisa. Em termos de comportamento, também eu acho que a Ion, melhor que eu, pode dar algumas dicas, não é? Não tenho assim grande conhecimento a esse nível. Falo bastante da socialização quando são pequenos, mesmo que não possam ir à rua, que os donos levem ao colo. Para começar a ver os sons, os barulhos, as pessoas, mesmo isolar o animal durante aquele período inicial das vacinas já está errado. Hoje em dia isso já não se faz assim tão abruptamente. Como é que fazem? Não percebi.
que é que mudou? Dizes que já mudou um bocadinho a forma de proceder, ou seja, de isolar o animal nas vacinas, como é Eu acho que, imagina, de antes dizíamos, não pode sair, não pode sair, não pode ir a lado nenhum, não pode não sei quê. E eu acho que é importante o dono, se puder, tê-lo no carro e irem passear, estás a ver? Vão a um café, fica no colo. Claro que isto não é possível fazer em cães jovens tenham 20 ou 30 quilos. Pronto. Mas cães pequenos, acho que é importante começar a fazer isso. Mas lá está, eu não sou a melhor pessoa para dar este tipo de conselhos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Em termos daquilo que é o cuidado da socialização durante a vacinação, é preciso ter algum cuidado, é preciso ter atenção ao ambiente onde estão, porque se nós sabemos, por exemplo, falando de Luanda, é um ambiente altamente contaminado e o risco é mesmo muito, muito maior, não é? Aquilo que e há aqui uma faca de dois gumes que temos que optar, que temos que selecionar, porque se por um lado estamos a bloquear os cachorrinhos, e falando da socialização dos cachorros, aos estímulos, à comunicação, à aprendizagem entre seres da mesma espécie, à adaptação aos novos fatores externos que temos, portanto, o som, o barulho, os cheiros, os movimentos, os ambientes diferentes, não é? Temos que garantir que, pelo menos em casa, proporcionamos estas experiências, porque eles precisam, e também não os queremos doentes. Assim, no contexto da consulta, não costumo ser tão explícita neste tipo de abordagem, mas é isto que são as dúvidas mais frequentes que os donos têm. Posso juntar ao bebê lá de casa? Há alguma situação grave? Já tenho um gato lá em casa, posso juntar um gato novo? Como é que eu devo fazer? Não é? Isso, Tenho um cão sim. e agora arranjei um gatinho bebê. Será que o cão grande vai fazer mal ao gatinho? Ou vice-versa? Será que o gato vai aceitar o novo cão? É um bocado por aí. Sim, e estava-me a lembrar de outra coisa, os xixis e os cocós, porque está dentro de casa, não pode ir à rua, se faz dentro de casa, como é que... Eu normalmente aconselho muito os resguardos. Tentem pôr os resguardos e até eu acho que os animais, na sua maioria, aderem. Claro que depois há aqueles que fazem xixi pela casa toda. Claro. Claro, É assim mais também. complicado. Mas também são dúvidas que me perguntam. Pronto. E depois, em termos de comportamento, também apanho em cães já jovens, que eu não sei se é a educação, se é o quê. Tenho alguns cães já com umas atitudes negativas em relação aos donos e em relação ao veterinário. Não são muitos, mas às vezes acho que não é com todas as pessoas e também não é. Ou seja, o que eu quero dizer é, ok, não quer dizer que seja com aquela pessoa e que seja. Às vezes o cão também tem lá o feitio dele, e lá os traumas dele e tudo isso. Mas as pessoas não estão educadas muitas vezes para educar um cão. Não é só chegarmos lá, pormos a comidinha e vamos à nossa vida. Pronto, cada cão tem a sua personalidade, uns mais dóceis, outros mais pessoas, não é? Um mais enfurecido, um mais simpático. Pronto, e esses cães mais complicados, por vezes apanham pessoas que não estão viradas para esse tipo de ensino ou de treinamento e depois vem-se à rasca. E nós vemos-nos à rasca a seguir no consultório. Sim, isso é uma informação importante para se partilhar logo numa primeira consulta, sensibilizar o tutor, tendo em conta o animal que tem à frente, mas para o consciencializar que é importante fazer daí também o trabalho de casa e que, Sim. dependendo da raça, não é, nós temos que ter aqui uma postura consciente em termos de formação, de educação, de treino, introduzir da relação com as crianças, se for o caso, e aqui, se bem te recordas, temos imensos animais de ratas de porte médio e de porte grande, muitas delas em diferentes listas de listagens de raças potencialmente perigosas. Temos muito o hábito de juntar num quintal, num espetacular quintal, o Pitbull, o Doberman, o Borbel e o Rottweiler, e são todos aqui. Olha, doutor, eu tenho 4 cães, e são, olha, o pastor, 2 Rottweilers e um Doberman, e vivem todos juntos, e são todos machos, doutora, já viu? Oh, que maravilha! Ou então, e vou arranjar uma fêmea, mas eu não a quero castrar.
Então fica ali uma festa, uma salganhada. Claro que a cadela entra e nem é preciso entrar em si. Mas pronto, há aqui small dog, como é que se chama? Small dog, big dog syndrome. Não é? Os cães que se atacam uns aos outros em situações de agressividade que têm que ser controladas. E aí temos que eliminar todos os fatores. A agressividade é sempre multifatorial. Ensinar, sem dúvida. Nós estamos aqui na luta para conseguir seguro de responsabilidade civil em Angola também para os pets. Porque acaba por ser um dos motivos de muitas urgências, são animais que se atacam, um animal que saltou o portão e mordeu o cão do vizinho, e as pessoas não sabem lidar com isto, não é? Aí eu não Pois. sei tentar partilhar alguma informação, mas eu acho que isto é em todo lado, é em todo mundo. E tens, se calhar, muitos pinchers e muitos animais de porte pequeno que são extremamente agressivos, só que como as consequências não são tão graves, ninguém se preocupa em tocá-los. Pois, é verdade. E tipo, às vezes tens aquele mini cão num sofá assim, não te deixa de sentar não te deixa de sentar lá porque o sofá é todo dele. Mas ele só tem 2 quilos, mas o sofá é todo dele. E ninguém se E pode ele lá não meter a mão. gosta, e o marido senta-se na cadeira, não é? Exatamente, exatamente. Pronto. É isto. Bem, já E está. Diz. por Diga. outra, eu gostaria de partilhar quanto à alimentação de cachorros adotados que eu estou a ter aqui na Espanha, é que aqui fazem diferente quanto o uso de leite. O uso de leite de vaca que temos muito em Angola. Aqui qual é quando o cachorro chega e está na fase que tem que ser na fase de aleitamento, usa-se mais o leite de cabra, porque há muita disparidade em relação a níveis proteicos. A leite da vaca contém mais lactose e as calorias que os cachorros vão necessitar durante esta fase. E é algo que talvez o Dr. Elso deve ter se deparado tanto, porque atende, presta serviço ao domicílio e geralmente os donos têm usado somente leite, principalmente de vaca, o que além de ser não é bem recomendado e tem um nível de proteína baixo. Gostaria de, não sei em termos práticos o que ele tem recomendado para reverter essa situação. Gostaria de, se ele tem uma experiência prática para lidar com isso, para poder partilhar. Sim, olha, geralmente quando disse sobre o leite, é que às vezes pronto, os tutores, né, eles dão leite numa fase que já não é para dar o leite, né? É ali já com 60 dias, né, com os 90, ainda estão a dar o leite. É Ah, mais sim, sim. E geralmente quando o cachorro, eu acho que quando o cachorro sai da mãe, né, já não indico leites, né? É mais quando a mãe morre, tem quem tem as ninhadas, né? Tem ali os leites de substituição mesmo para cachorro já formulados, né? E vão substituindo o leite da mãe e vão dando, né? O mercado aqui também acho que não há leite de cabras, né? Eu nunca vi, pelo menos, Não, né? Não há mas já leite de há leite de cabra. substituição para cachorro. Sim, mas já há leite de Pois substituição é. mesmo. Já Então, substituto leites para cachorros no mercado no nosso mercado já tem. Eu acho que talvez isso seja na clínica, seja somente a doutora Ione que deve estar a usar, porque desde que eu saí do AMBO lá não tinha nem sequer bengala. não, Já pelo menos experimentaste Luana? sim, Sim, Luanda tem. eu estive na clínica veterinária, doutora Ione. Quanto tempo? Será que. Quanto tempo? Eu sei, Jorge, mas o Chipepa, a questão Sim. tem a ver às vezes um bocado com o acesso ao mercado. Nós não somos Ah, os únicos que existem, não, que existem na cidade. Existem muitas outras pet shops e muitas das vezes, são muitas das vezes que os clientes me dizem que também já conseguiram comprar noutras lojas, noutras pet shops, online, portanto, vai havendo. É claro que pode não ser assim da forma mais acessível possível, mas não é impossível de encontrar, já foi muito mais complicado. No meu tempo, no tempo da Francisca, era muito mais difícil. Olha, fica. no meu tempo usávamos o leite nido. Sim. Pois, mas se pudermos agora Aí, quando eu evitar, fui para aí, em 2000 eu fui em 2012,
arroz era o leite nido, porque muitas vezes não havia o leite próprio para cachorros. Depois Hum. chegou uma altura em que quase sempre tínhamos aquele da Royal Canin, até era o da Royal Canin, e Eu gosto. tínhamos. E pronto. Pronto, meus queridos, meus colegas, vamos ter que nos despedir, já passámos aqui um bocadinho da nossa hora. Agradeço a vossa presença. Nós sabemos sempre que estas atividades, eu já tinha explicado à doutora Francisca, quando são de pequenos animais, têm sempre menos gente. Nós normalmente conseguimos entre 15 a 20 pessoas. Já não fazemos de pequenos animais há algum tempo, temos estado mais virados para a pecuária. Não sei se nos vês de vez em quando, Francisca, mas aí a minha busca, a minha quest é a procura de palestrantes para virem falar de outros temas, que esses já não consigo eu opinar muito. E Uhum. pronto, acaba por ser uma área que despota, desencadeia, despota muito um interesse diferente e temos outros tipos de participação. A doutora Ana Isabel costuma estar sempre aqui connosco. Ela tirou aqui uma dúvida ou outra, mandou-te um beijinho no chat. Não sei se Eu leste. também mando beijinhos para ela e tenho muitas saudades dela. Penso nela muitas vezes. E pronto, agradeço muito a vossa presença. Obrigada, Francisca, pela disponibilidade também de agendar uma Nada. vida. Se tu estiveres interessada, teremos todo o gosto em planear isto para o futuro. Nós tentamos organizar com Olha, alguma qualidade e vamos pensando assim, mesmo a colaboração com a Universidade do Ambo, também fazemos apresentações para falar aos alunos diretamente, que é muito giro, temos muita gente interessada. Já alguns dos estagiários que têm agora foram alunos que eu conheci em um ano passado ou há 2 anos e depois procuraram vir trabalhar connosco. Portanto, há sempre aqui uma pequena contribuição, e eu sei o carinho que tu tens por esta Angola. Há sempre uma contribuição e uma ajuda que nós estamos aqui de braços abertos para aceitar, Francisca. sim, olha, obrigado. Foi muito bom, gostei muito. Peço desculpa qualquer coisa. Pronto, se calhar deveria ter feito uma apresentação, mas acho que assim até correu bem e foi agradável. Pronto. E correu, conseguimos ajustar bem, porque ao fim e ao cabo Sim, tivemos aqui uma série de colegas médicos veterinários. Quando eu sim, faço cursos de sim. medicina veterinária, cursos para veterinários, não sei se aparece tanta gente, Francisca. Portanto, as pessoas Não, hoje mas vieram e vieram ter acho que foi giro e eu não me importo se voltares a combinar e eventualmente até falarmos de temas mais específicos e cada um preparar alguma coisa específica e podermos discutir todos. Eu tenho muitas saudades de Angola e pronto, e estou sempre aqui se precisarem de alguma coisa e acho que desse lado igual e pronto. Está bem. Obrigada a todos. Um Está grande bem? beijinho. Corra tudo bem. Bom trabalho e bom descanso. Um grande beijinho e uma feliz noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite.